Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Era do Abismo, e quero falar sobre como ter inspiração, como ser mais criativo e como ter ideias para escrever sempre. É comum a gente ficar sem ideia do que escrever, sabe? A gente escreve um livro longo, quando a gente percebe, eu tenho ideia para um capítulo, acho que é meio parecido com um capítulo que eu já escrevi antes, e a gente fica meio inseguro se a gente não está também indo para um caminho errado, se a gente não está sendo repetitivo. Então é uma questão assim, que isso pode te atacar, seja você um escritor novo ou inexperiente, ou experiente, seja você começando um livro novo, seja você no meio de um livro que já está escrevendo há muito tempo. Isso pode acontecer com você a qualquer momento da sua escrita. Então, por isso, eu trouxe aqui 5 dicas, 5 ideias de como ser mais criativo e como não faltar ideias, tá? Então, vamos ser assim, vai ser um vídeo, imagino que um pouco longo, mas vai ter muito conteúdo de muito valor. Então, confesse até o final, para você não perder nenhuma dica. E se você achar que ele merece o seu like, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, a primeira dica, assim, que eu acho que é fundamental para você exercitar a sua criatividade e nunca ficar sem ideia é busque sempre inspiração, tá? Se você acha que você está ficando repetitivo, é porque você está buscando ideias que você já tinha antes. Então, botar mais ideias na cabeça é um exercício muito válido. De preferência, eu até recomendo que você ou leia um livro ou veja uma série. Acho que nesse caso séries são mais úteis. Porque numa série vai ter uma temática, você pega uma série que tem uma temática parecida com a sua, até. Então é uma história de amor, é uma história de vampiros, é uma história de investigação criminal, sabe? É uma história de fantasia épica, de guerras e intrigas. Pega uma série, tá? Que tem alguma coisa a ver com o que você está escrevendo e assiste, assim, toda uma temporada. E aí você vê como que eles pegam um tema e trabalham esse tema de várias formas ao longo de uma temporada. E aí você vê como que eles mesmos buscam se renovar, sabe? Buscam sair da caixa, sabe? Então, enquanto, por exemplo, Star Trek tinha vários episódios que eles chegavam num mundo novo e enfrentavam algum problema nesse mundo novo, tinha também episódios que eles ficavam presos dentro do navio. E era tudo dentro do navio, por exemplo. Então isso quebrava o ritmo da narrativa, trazia um conflito diferente do que eles estavam acostumados. Então, às vezes, enfrentavam um povo alienígena diferente. Às vezes era uma nave espacial senciente, sabe? Então, eles traziam sempre ideias que variavam, sabe? Então, não pare de buscar inspiração, seja na literatura, seja no cinema, nas séries, em quadrinhos também, em videogames também. Isso acontece também no videogame. Você tem um jogo que tem uma temática, né, mas eles vão trazer assim, abordagens diferentes dentro da temática. No quadrinho, o mesmo herói tem que passar por vários desafios. E às vezes é repetitivo, sabe? Quantos mafiosos o Batman já enfrentou, quantas armaduras soviéticas o Homem de Ferro já enfrentou também, quantos inimigos com temática de animal o Homem-Aranha já enfrentou. Já percebeu isso? Que o Homem-Aranha é cheio de inimigo com temáticas de animais, sabe? Então, assim, é repetitivo, mas de tempos em tempos, até esses personagens enfrentam desafios que é incomum, de alguma forma, para eles. Então, para você também buscar uma ideia nova, fresca para sua ideia, analisa as histórias que você gosta e vê como que as histórias que você gosta, como que elas também têm variedade, como elas também fogem da mesmice, tá? E também ver quando que também eles erram e fazem algo que é muito diferente, muito distoante do que o público esperava. Isso também é um risco que você pode correr. Então, se você também tem esse medo de fazer algo que não combine com a sua história, observe as histórias que você gosta e veja quando que eles fizeram algo que você também achou que não tinha nada a ver com aquilo que você gostava. Um bom termômetro esse também, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é escreva sempre. Cara,
as minhas ideias, muitas das minhas ideias surgem enquanto eu escrevo. E se elas não surgem enquanto eu escrevo, elas melhoram enquanto eu escrevo, sabe? Então, escrever, só o ato de você botar a ideia para fora, sabe? Já é um exercício que vai fazer você ter novas ideias ou melhorar as ideias que você já tem. Às vezes você pensa que você não quer escrever porque a ideia, você sente que a ideia não está boa o suficiente, que a ideia não está pronta, mas o que falta para essa ideia melhorar, o que falta para essa ideia ficar pronta é você botar no papel, sabe? É como se tivesse a represa. Às vezes a criatividade fica como uma represa na sua mente. E você tem que deixar essa represa estourar para toda aquela água contida sair. E aí você tem uma ideia enorme, né? E já aconteceu assim comigo também. Por exemplo, o meu livro, A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões, eu já sei mais ou menos qual vai ser. Eu já tive, na verdade, várias ideias do que fazer com o futuro desse livro. Já mudei de ideia várias vezes. Se eu tivesse já escrito as sequências, seria diferente do que eu quero escrever hoje, tá? Mas eu já tive ideias para a saga como um todo, tanto no ônibus, indo para casa, como também já tive ideia do banho. A última que eu tive foi tomando banho. Eu visualizei e falei, ok, agora eu sei o que eu vou fazer com toda a minha saga. Mas, cara, não é sempre que a ideia vem no ônibus, que vem no banho, que vem enquanto você passeia com o seu cachorro. Nem sempre, tá? E às vezes, sinceramente, as minhas ideias mais abrangentes, mais genéricas vêm dessa forma. As minhas ideias mais específicas, sabe? A forma como eu trabalhei aquele capítulo, aquele conto, geralmente, assim, os detalhes mais interessantes surgem enquanto eu escrevo. Por exemplo, no meu segundo livro, o Crônicas do Éden, muita gente pergunta, nossa, que ideia brilhante você teve de botar papo de taverna, conversas de taverna entre os capítulos. De onde surgiu essa ideia? E, cara, surgiu enquanto eu estava editando o livro. O livro estava escrito já e não tinha isso, sabe? Quase que o livro foi sem isso. E na hora de editar, a ideia veio. E foi editando, sabe? Então, botar palavra no papel ou no computador, cara, tem um efeito assim violento. Isso força o seu cérebro a pensar. Faz sentido, cara, porque você está forçando o seu cérebro a botar para fora as ideias, está forçando o seu cérebro a olhar com mais profundidade para a ideia. E aí essas ideias novas ideias começam a surgir, ou as ideias que você já tem começam a melhorar. Então escreve. E criatividade para escrever não tem jeito. Quanto mais você escreve, mais ideias você vai ter. A gente pensa que tem que escrever só quando é uma ideia ótima e eu prefiro lançar poucos livros, mas muito bons, do que muitos livros ruins. Cara, para ter ideia, você tem que escrever, tá? Tenha esse escrutínio, tenha esse perfeccionismo na hora de revisar. Na hora que você botou a ideia no papel, agora você precisa pegar assim a ideia e deixar ótima. Pensa o seguinte, é como se fosse escavar, tá? E aí você vai cavando, você encontra pedra. E aí você consegue fazer uma estátua com a pedra. Você pode lapidar uma pedra e fazer uma estátua. Não é verdade? Mas se você cavar mais fundo, você encontra ali prata, você encontra ouro. E uma estátua de prata de ouro é mais valiosa do que uma estátua de pedra, tá? E aí você cava mais fundo ainda, e aí você encontra diamante e rubi. E você pode lapidar diamante e rubi para joias também, né? Então, a criatividade, escrever é como você cavar para achar a matéria-prima da sua escrita. O trabalho de lapidar, aí sim é a hora de ser perfeccionista. A hora que você pegar a pedra e transformar em estátua, pegar a prata e o ouro, transformar aí em um colar, transformar em um anel, né? Pegar um rubi, uma safira e lapidar para se tornar uma joia e ser vendida e tudo mais. Essa é a hora em que você realmente tem que ter todo o esmero possível. Mas primeiro você vai ter que cavar muito até encontrar o minério bruto de forma que tem que ser muito trabalhado ainda. Entendeu? A lógica é essa. As pessoas pensam que o cara que está cavando, ele não está medindo cada batida com a picareta. Ele está cavando para encontrar minério, sabe? Então, a hora de ser preciso é a hora de revisar. Mas primeiro tem que botar a ideia no papel, tá? Isso aí não tem jeito. E quanto menos ideia você pôr no papel,
menos ideias você vai ter. Isso aí é fato. Próximo ponto é que antes de escrever, antes que você for sentar para escrever, bota as ideias no papel. Eu tenho mania de querer escrever já meio improvisando. Tem ideia aqui, você vai escrever, sabe? E eu percebo que como minhas ideias acabam ficando melhores quando eu, antes de escrever, vou botando ali algumas ideias antes disso. E isso foi ficando cada vez mais elaborado conforme eu fui praticando, fui exercitando, tá? Então no começo eu só escrevia, direto, tá? E era um pouco repetitivo e ficava sem ideia do que fazer. Acontecia. Aí eu passei a escrever assim, ok, nesse capítulo aqui, nesse conto, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Cena 1, cena 2, cena 3, e assim ia. Às vezes cena 4, cena 5, e com muito... e geralmente era muito comum que eu tenho que botar cenas entre cenas, tá? Porque eu preciso conectar as cenas, para isso eu crio uma cena nova, sabe? É meu processo. Hoje em dia, eu já boto assim, personagens que vão aparecer, cenário que vão aparecer, sabe? E aí, por fim, a história vai acontecer, né? Então, antes, porque às vezes eu teve um conto que eu escrevi que foi assim, eu comecei a escrever com uma ambientação assim, bem medieval clássica. Aí eu comecei a questionar, cara, essa cidade aqui, como que é essa cidade? Eu comecei a dar uma descrição. Não, a cidade tem estátuas, né, de um herói, que para essa cidade é importante, sabe? Aí esse herói é importante conectado com a história do mundo. E aí comecei a pesquisar referências de Grécia Antiga, de Tailândia Antiga, e comecei a misturar essas ideias. E aí eu criei um cenário bem mais interessante. E isso deixou meu conto muito mais interessante. Mas eu tive que voltar atrás. Falar, não, aquela taverna que eu escrevi antes, agora vai ser diferente. Eu tive que reescrever a taverna, por exemplo, sabe? Então, o que? A ideia surgiu. A ideia era melhor do que a anterior, né? Então, é uma forma de você também manter mais ideias, né? Tipo, cara, você tá em mais uma cidade genérica, sabe? Mais um cenário como o outro que você já criou. E isso é repetitivo pra caramba, é sem graça, sabe? E aí você sente isso. Cara, tô fazendo de novo o que eu já fiz antes. Bota a ideia no papel antes de escrever. Bota a lista das ideias, tá? E aí você vai ver, pô, peraí. Essa cidade, então, tá muito parecida com a anterior. O que ela pode ser diferente? E às vezes uma cidade diferente já pode trazer ideias diferentes pra essa história, sabe? Ideias novas também. E às vezes é isso, só de você. Isso não chega nem a ser assim, planejar muito a história. É só você botar as ideias que você já teve no papel antes de botar a mão na massa. E aí você olha, pô, faltou aqui esse detalhe. Aí você, antes de você escrever, antes de chegar no beco que você sair da sua história, você já vê de longe, pô, peraí, essa parte aqui não tá boa o suficiente, preciso ter uma ideia nova aqui, ou preciso melhorar essa ideia aqui. É só de você ter esse olhar antes de escrever, o seu cérebro já começa a trabalhar mais. E já começa a ser mais criativo, tá? Então, cara, antes de escrever, lista as ideias que você já tem. E isso vai te ajudar tanto a ter ideias antes de começar a escrever, como também, enquanto você escreve, você vai olhando ali as anotações e vai vendo, não, pô, peraí, eu vou precisar aqui de uma cena extra para conectar aqui essas duas ideias, né? E isso vai forçar o seu cérebro a pensar mais, né? Em vez de só chegar no beco sem saída e tipo, eu queria chegar a um lugar e não sei como, tá? É comum, mas às vezes a linha de raciocínio faz muita diferença para tudo na vida. Para tudo na vida, a linha de raciocínio faz muita diferença. E aí você induzir o seu cérebro a desenvolver uma linha de raciocínio que é saudável para a criatividade dele, vai te fazer ter mais ideias do que só fazendo e chegar naquele ponto de e agora? Não sei para onde ir, sabe? Então, essa foi a terceira dica. A quinta dica é, cara, procura fazer o que você está fazendo de um jeito que você nunca viu sendo feito. Pensa nisso, sabe? Por exemplo, uma ideia que eu tive, tá? Vou dar aqui um spoiler para uma coisa futura que me veio. É muito comum hoje em dia trazer assim, relações abusivas nas histórias. E eu pensei especificamente em 3 casos, né, desse tipo de relação insalubre da ficção, tá? 2 são muito parecidos, o outro não. E o ponto tem na Marvel, nos Guardiões da Galáxia, tem a Gamorra e a Nebulosa, a Gamorra e a Nebulosa, que são filhas adotivas do Thanos. E as duas se rebelam contra o Thanos depois, a Gamorra primeiro, Nebulosa depois. O que me lembra muito a história da Kitana e da Mileena do Mortal Kombat com o Shao Kahn,
que as duas também são filhas meio que adotivas do Shao Kahn, né? E a Kitana se rebela contra o Shao Kahn, a menina não, sabe? O que me lembra também, de uma outra forma, a relação do Coringa e com a Arlequina. Só que a minha relação, em vez de ser pai com filha, é uma relação de amantes. Só que a Arlequina, às vezes, ela se redime e se liberta do Coringa, às vezes não. Em algumas versões da história, ela fica para sempre presa ao Coringa até o final. Né? E eu pensei, podia ter um personagem que tem um harém, né? E nesse harém vai ter aquela que se rebela e aquela que continua ali naquela síndrome de Estocolmo, sabe? Que acaba sendo, né? E aí eu decidi bolar isso. Falei, cara, vou fazer então, né? Em vez de fazer mais uma relação de um pai com filhas, como é o Thanos e o Shao Kahn na Marvel e no Mortal Kombat, vou criar um personagem que é um vilão, que ele vai ter um harém, né? E nesse harém, a personagem vai se destacar, vai ser justamente uma mulher que se rebela contra esse vilão, né, com esse harém assassinas dele, basicamente. Né, e vai ter uma amiga dela que vai ser também amante dele, que essa sim vai se defender com unhas e dentes, né, aquele status quo ali, sabe? Então, assim, veja bem, eu tô fazendo uma coisa que eu já vi sendo feita, mas de um jeito que eu não vi sendo feita ainda. Eu não vi nenhuma história, eu não conheço. Se você conhecer, dica nos comentários. Nenhuma história, né, de um vilão com um harém de assassinas, sei lá, e que uma delas se rebela. Geralmente as histórias são até mais intimistas, né? Quando tem uma mulher que se rebela contra um homem possessivo, né, até mesmo em um contexto de fantasia, sabe? Eles costumam se trabalhar ainda assim com relações monogâmicas, sabe? E não tem relações poligâmicas nesse caso. Talvez o que tenha me ajudado, inclusive, é que tem um livro do Leonel Caldela, que é A Flecha de Fogo. E o vilão é o Thorn. Ele tem um harém, sabe-se que ele tem um harém, mas você só conhece os filhos dele. Você não conhece os amantes dele. E cada filho dele tem um estilo diferente. Um parece mais com o pai, outro parece mais feroz, outro é mais covarde, né? E aí você conhece várias facetas dos filhos desse vilão. Mas eu pensei, cara, e se não fosse a questão de ter vários filhos, e sim várias assassinas que são o harém dele, pessoal, ao mesmo tempo, sabe? Essa ideia eu não vi ainda. Então me veio uma ideia de fazer algo de um jeito que eu não vi sendo feito ainda, tá? Então, sei lá, você quer criar um herói que é multimilionário. Tem uma porrada de herói multimilionário por aí. É o Batman, é o Homem de Ferro, é o Arqueiro Verde também, ele é também ricaço, sabe? Tem vários aí. Se não me engano, o Punho de Ferro também é ricaço. Enfim, mas como que você ainda não viu um herói ricaço? Uma ideia que eu já tive, inclusive, assim, que eu não devo usar, você pode roubar, tá? Cara, na verdade, esse herói ricaço, ele criasse uma coisa meio também Homem de Ferro, mas meio também Power Ranger, né? Em vez dele ter um herói, ele tem um esquadrão, né? E ele financia um esquadrão de heróis, sabe? De repente até ele é um megamaníaco que criou uma elite de guarda-costas para ele, que é o argumento do Homem de Ferro com o Tony Stark Homem de Ferro, enquanto nos quadrinhos, quando o Tony Stark não revelava que era o Homem de Ferro, ele dizia que o Homem de Ferro era o guarda-costas dele e que ele emprestava o Homem de Ferro pros Vingadores. Era o argumento, tá? Então vamos levar esse argumento agora ao pé da letra. E se, na verdade, o Ricardo for o mentor do time e os heróis são a equipe de heróis que ele patrocina com a tecnologia dele, né? E aí você pega outros personagens que têm essa temática de trajes, né, melhorados. O Homem-Aranha, por exemplo, ele é um exemplo de um personagem que tem um traje que é mais agilidade do que poder bélico, que é o Homem de Ferro, por exemplo. Aquele Big Hero 6 da Pixar é um caso. Todos eles são também... todos os garotos ali têm armaduras melhoradas. Eles são minis. Cada um deles é um mínimo de ferro ali, com poderes mais específicos, por exemplo, sabe? Então, assim, ideias parecidas já foram feitas. Eu não estou reinventando a roda, mas eu estou dando exemplo de algo que eu não vi sendo feito ainda. Eu não vi a figura de um Tony Stark sendo o mentor, né? Ele pode não querer vestir a armadura. Ele pode estar criando uma equipe de heróis, por exemplo, sabe? É uma ideia assim que eu tive, nunca desenvolvi ela
com profundidade, não devo desenvolver ela com profundidade, talvez nunca, sabe? Mas aqui também é exemplo, né? Então, busca exemplo assim de como você pode fazer as coisas de um jeito que você não viu ainda, tá? Pensa no que você gosta e procura ver, mas como que isso não foi feito ainda, tá? Por exemplo, Caçadores de Monstros. Tem várias histórias de famílias de Caçadores de Monstros, como, por exemplo, Supernatural, o Sam e o Dean. Mas eu nunca vi de famílias de mulheres. Tinha uma série que eram de 3 bruxas que eram irmãs, se não me engano. Mas elas eram bruxas também, não eram caçadoras. Né? Então, pensa, uma caça... 2 irmãs caçadoras, 3 irmãs caçadoras, por exemplo, sabe? Ou então pai e filho caçadores, ou então, enfim, sabe? Pega uma história com dinâmica familiar e que você goste, mas bote com a dinâmica que você não viu sendo feita ainda, né? Como irmãs, como mãe e filha, geralmente é pai e filho, né? Mãe e filho tem uma abordagem válida e etc. Por fim, a última dica para você ser mais criativo e ter sempre ideias é: faça do jeito que você mais gosta. Na dúvida, pega uma ideia que já está aí já, mas faz do jeito que você queria que tivesse acontecido, sabe? Eu penso muito nisso. Às vezes eu estou vendo um filme, lendo um livro, eu começo a ter ideias de como a história vai terminar e a história vai para um caminho nada a ver. Exemplo, se Game of Thrones. Porque eu ficava imaginando, quando eu estava ainda lendo, né, vendo a série, eu pensei, caraca, seria irado ver o Robb Stark e o Jon Snow e o Theon Greyjoy, os 3 lado a lado, guerreando, sabe? Ia ser irado, porque os 3 são irmãos, sabe? Eles cresceram juntos, foram criados juntos, eles são irmãos, sabe? E ter esses 3 batalhando lado a lado ia ser muito irado. E isso nunca chegou perto de acontecer na história, né? Então eu poderia criar um elenco nesse esquema, né? Tem o filho herdeiro, tem o bastardo e tem o jovem que foi criado junto deles, né? Poderia até botar mais elementos em cima disso, sabe? Ter, de repente, o filho do mestre de armas deles, que tem junto deles, por exemplo, né? E tá se tornando aí um comandante dessas tropas também, sabe? Enquanto o Theon Greyjoy ele é protegido, refém, né? Então, quer dizer, de repente dá pra criar todo um elenco bem interessante, sabe? Com uma ideia que eu tive e que não chegou perto de existir. Mas eu faria do meu jeito. Se eu fosse escrever Game of Thrones do meu jeito, eu faria muita coisa muito diferente do Martin, sabe? Lógico que eu não vou escrever um livro com essa premissa, Game of Thrones do meu jeito, não é. Mas eu posso pegar plots específicos do Game of Thrones e fazer do meu jeito. E se o Khal Drogo não tivesse morrido, sabe? O Khal Drogo é um ótimo personagem. Se você pegar um personagem que seja um líder bárbaro como o Khal Drogo, só que não morre, por exemplo, sabe? Seria... Isso é algo que você pode inserir em qualquer história. Você pode falar, não, eu adorava o Khal Drogo, ele não vingou, então eu criei o meu Khal Drogo e esse aqui tá vivo ainda, sabe? E fazer essa sua história. E você pode falar, não, foi realmente minha frustração de morrer o Khal Drogo e agora eu quero uma história como eu preciso do Khal Drogo aqui. É totalmente válido esse tipo de abordagem, sabe? Então pegar um plot específico ali, um subplot, né, de uma história que você adore, mas que você achou que poderia ter sido diferente, e trazer isso do seu jeito para a sua história também é uma ótima forma de trazer uma ideia nova, uma ideia fresca, e você usar a sua inspiração, sua criatividade de forma mais pontual. Falei muito nesse vídeo, né? Eu vou recapitular para encerrar. Como você pode ser mais criativo, como você pode manter a sua criatividade e a sua inspiração sempre ativas. Busque inspiração o tempo todo, escreva sempre, não fique esperando escrever, põe a ideia em papel. Antes de escrever, lista as ideias que você já tem, tá? Antes de botar a mão na massa. Faça de um jeito que você não viu sendo feito ainda e faça do seu jeito, do jeito que você mais gosta, do jeito que você queria que tivesse acontecido numa história que você gostou, tá? 5 ideias aqui para você ser mais criativo e nunca te faltar ideia para escrever. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, então é conteúdo de escrita criativa e mercado editorial todo dia de 2020. Até amanhã.